Fala Brasil, está no ar. Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, perdão. Cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer esse programa de segunda a sexta. Às vezes falta um dia ou outro, né? Mas é fazer esse programa de segunda a sexta para tentar elucidar o que é esse país, o que é esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na economia, na política, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, né, vasculhando aí a internet atrás de notícias, né, para que a gente possa, né, comentar, me deparei com um bom artigo aí no jornal Nova Democracia, qual eu faço menção sempre nessa coluna, porque creio que tem uma linha editorial que me agrada. Nem todo mundo vai gostar, né? Mas a minha agrada muito, né? E que colocava assim, né, na sua edição dessa semana, sobre a questão aí do 7 de setembro, né? E o que o Nova Democracia fala, né? Bom, o golpismo está aqui, vou citar textualmente, na verdade é uma live que eles vão fazer daqui a pouco, né? Também, né? Mas assim, tem um texto acompanhando essa live, né? Deixa eu só ler que o golpismo da extrema-direita, né, é um desafio insuperável do governo, né? Então, essa aí é o tema aí da live do Nova Democracia, né? De hoje, acho que daqui a pouco, né? Mas eles têm um texto aqui, né? Que a mim acompanha isso aí, eu tenho em outra parte, é um texto de hoje, né, que é o seguinte: o governo quer tirar imagem ruim do Exército, mas não pode mudar a sua essência golpista, do Exército, né? E o artigo vai discorrer, dissertando sobre esse tema, né, que o Lula, principalmente aí agora na semana aí do 7 de setembro, né, tem acenado com uma tentativa, e não só no 7 de setembro, né, mas posteriormente, tem acenado com uma tentativa de dar uma aliviada na imagem do Exército, né, que ficou taxado aí, né, como golpista, e, de fato, né, grande parte da alta cúpula do Exército foi ou conivente ou tolerante com o golpismo dos anos de Bolsonaro, do período Bolsonaro, e que o Lula agora está fazendo um movimento de tentar tirar do Exército essa imagem ruim. E que numa dessas tentativas, justamente, de certa forma, tentar resgatar, né, o 7 de setembro como uma data de união nacional, né? Então, para isso, o governo vai investir 6 milhões de reais na celebração do 7 de setembro desse ano, sendo que contratou a mesma empresa, né, por 3 milhões de reais, um pouco mais de 3 milhões de reais, a mesma empresa que fez o 7 de setembro do ano passado, né? E que, na tese, que faz muito sentido, do jornal Nova Democracia, isso é uma tentativa do governo tentar retirar, ou seja, amenizar um pouco, né, a imagem ruim que o Exército teve depois de 4 anos de um governo desastroso, né, para o país, né, para as classes populares, mas também desastroso para a imagem do Exército, né? O Exército brasileiro,
as Forças Armadas brasileiras saíram menores do governo Bolsonaro do que em 2018, né, onde eles tinham uma imagem mais positiva. Isso são dados estatísticos, né? Então, o Lula aponta aí, segundo Nova Democracia, justamente para tentar aí compor com os setores do Exército para resgatar uma certa imagem. Olha, isso é perigoso. Lula, eu sei que nós não somos amigos, né? Nós não nos conhecemos, né? Eu sou um crítico, muitas vezes, do PT e do seu governo, né? Dos seus governos, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, Lula. Não faça isso. Não faça isso. Com golpismo não se negocia, né? Aproveite essa oportunidade justamente para fazer uma limpa no Exército. E fazer uma limpa no Exército significa você, né, tirar do Exército todos os elementos de extrema-direita. Todo mundo no Exército é de extrema-direita? Não. Não é. Existem setores democráticos no Exército, generais democráticos, oficiais, existem. Talvez sejam minoritários, hein? Talvez sejam minoritários, pela própria essência aí do Exército, pela própria, né, natureza, por assim dizer, do ofício do Exército. E se você for pegar os exércitos no mundo inteiro, a não ser nos países socialistas, ou que já foram, né, socialistas um dia, a essência deles sempre vai ser uma essência mais fascista mesmo, né? A extrema-direita, ela sempre existiu na medula do Exército, em qualquer país que se tenha, né? No Brasil não é diferente. No Brasil a extrema-direita se arraigou aí, né, nas entranhas do Exército Brasileiro, apoiou o bolsonarismo, agora parece descartá-lo, né? Porque, obviamente, já cumpriu a sua missão, e agora que não tem mais de onde extrair nada desse bagaço, o Bolsonaro pode ir aos leões, né? Mas a extrema-direita continua lá dentro, o golpismo continua lá dentro, e se o Lula for tentar negociar com essa estrutura, né, obviamente o germe do golpismo continuará lá dentro. Esse exército brasileiro nunca teve compromisso com a democracia, nunca teve compromisso com o povo, e sempre foi um instrumento que as classes dirigentes, as classes dominantes têm para exercer sua repressão. Isso é notório na história do Exército Brasileiro, né? Quem reprimiu Canudos, né, foi o Exército Brasileiro. Quem reprimiu o contestado foi o Exército Brasileiro. A ditadura militar, não vou nem falar o que foi, a participação, né, do Exército nos governos Vargas, né, e também o Exército Brasileiro sempre também serviu, de alguma forma, ao imperialismo, no caso aqui dos Estados Unidos, para manter isso aqui, né, sobre a sua influência, e também, quando for necessário, de atacar territórios estrangeiros, né? Não vou nem falar da Guerra do Paraguai, que não era um imperialismo, né, norte-americano, né? Já era mais a questão da Inglaterra, e a Guerra do Paraguai também tinha interesses expansionistas do próprio reinado brasileiro, do próprio segundo reinado. Mas, da República Dominicana, por exemplo, o Brasil teve uma participação grande na derrubada do governo de lá, nos anos 60.
elementos aí do Exército Brasileiro estiveram ligados ao golpe, tanto na Argentina quanto no Chile, principalmente no Chile, né? Então, assim, o Exército Brasileiro sempre teve essa vocação reacionária. Lula, se você for de ouvir algum conselho, que eu acho que não é, não negocie com os golpistas. Aproveite essa onda e extirpe o golpismo do Exército Brasileiro. Afaste o general que for necessário afastar, nomeie o general mais comprometido com a democracia e tchau imenso. 7 de setembro, né, é uma data da historiografia tradicional, da história tradicional, da história oficial. Ela não tem esse significado que se atribui a ele, a essa data, né? Na verdade, é uma data que está envolta em uma série de invencionices, como atestam alguns textos historiográficos. Cito alguns, né? Cito um particularmente aí, da Maria de Lourdes Viana Lira, que é a Utopia do Poderoso Império, né? Que vai justamente, né, falar sobre esse contexto da data do 7 de setembro, né? Em alguns trechos. Então, não tem esse significado que foi atribuído, né? Na verdade, 7 de setembro é uma data, né, que apaga índios, os indígenas, que apagam os afrodescendentes, apagam as mulheres. É uma data da história oficial, então não temos, em primeiro lugar, né, um símbolo nacional nisso aí. Em segundo lugar, a data que, quando falamos em independência, é uma data que tem vários senões, né, para discutir. Mas nem esse é o centro da questão. O centro da questão é o seguinte: Lula não utilize o 7 de setembro como forma de afagar o exército. Você estará criando cobras. Elas podem não te picar, mas picarão aqueles que estiverem no seu lugar. E tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!